Oiê! Mais uma aula fofa chegando aqui para vocês no canal da Linhas Corrente. Eu sou Ana Raquel, embaixadora Linhas Corrente e professora de amigurumi crochê. E na aula de hoje você vai aprender a fazer esse lindo coelhinho para a Páscoa em amigurumi. Para esse projeto, eu estou utilizando o mais novo fio de outono e inverno da nova coleção Smart Chic da Linhas Corrente, o fio Style. Estou utilizando na cor bege e na cor azul. E para quem não conhece ainda essa lã super fofinha, ela é uma lã 100% acrílica. Cada novelo tem 130 metros, que equivale a 100 gramas. Seu tex é 769. A agulha para crochê recomendada é de 5 a 7 e de tricô de 5 a 7 também. Então, vou estar utilizando essa lã super fofinha da nova coleção Smart Chic Linhas Corrente. Para os bordados, eu vou estar utilizando o fio Amigo Love na cor marrom. Então, eu vou fazer os bordados do focinho e da sobrancelha com esse fio. Também vou estar utilizando os seguintes materiais: enchimento, tesoura, marcador de carreira, agulha 3,5 milímetros da Prim, agulha de tapeçaria, botão, olho com trava de segurança número 12 e alfinetes. Vou começar o nosso projeto pelas pernas. Vou começar com o fio na cor bege, fazendo um anel mágico. Puxo o meu fio dessa forma. Vou fazer uma correntinha para firmar esse anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou colocar no total de 8 pontos baixos. Finalizei os 8 pontos, agora eu já posso fechar o meu anel mágico e colocar esse fio para a parte de trás para depois dar o acabamento nele. E essa foi a nossa primeira carreira. Na segunda carreira, eu vou começar fazendo um ponto baixo aqui no nosso primeiro ponto e mais um ponto baixo no mesmo ponto, formando um aumento de ponto baixo. Antes desse aumento, eu já coloco o marcador de carreira para sinalizar o início da nossa carreira. Então, esse primeiro aumento é o primeiro ponto da nossa carreira. E agora, a carreira 2, eu vou trabalhar para cada pontinho de base um aumento. Então, eu vou fazer no total 8 aumentos por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 16 pontos baixos. Finalizei a minha carreira e olha só como ficou. Agora eu vou soltar um pouquinho esse fio e já vou fazer o acabamento aqui na parte de trás do anel mágico. Então, eu puxo bem, fechando bem. Agora, com a agulha de crochê mesmo, eu vou passar em qualquer pontinho, dessa forma. E vou passar o fio por baixo, formando uma alcinha. Puxo o fio novamente, dando um nozinho. Agora, aperto bem e ele vai ficar bem preso e não vai soltar mais. Agora, é só cortar o excesso. E o acabamento do anel mágico está feito. Agora, volto a agulha aqui para o meu ponto e vou começar a minha próxima carreira, que é a carreira 3. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, já posso colocar o marcador novamente. E agora, nessa carreira, eu vou trabalhar apenas ponto sobre ponto. Então, da carreira 3 até a carreira 6, eu vou trabalhar 4 carreiras retas de ponto sobre ponto, e em cada carreira vai ter 16 pontos. Então, você vai começar a subir aqui as carreiras da perninha do nosso coelhinho. Eu vou fazer a minha e volto mostrando a vocês. E olha só como ficou com as 4 carreirinhas retas finalizadas. Já posso tirar o marcador e já posso soltar esse fio. Agora, eu já posso cortar para fazer a primeira troca de cor. Vou pegar o fio na cor azul e para fazer a troca de cor é bem simples. Nesse último ponto, eu vou desmanchar, soltando essa laçadinha e deixando apenas 2 na agulha. Olha só. Ficou as 2 na agulha. Com esse fio que eu cortei, com o fio na cor azul, eu vou dar nozinhos dessa forma e levando esse nozinho bem rente à perninha. Então, eu vou arrumando e vou dando um nozinho, olha só. Quando eu faço esse processo, quando eu vou puxar o fio, eu já puxo na cor azul. Então, essa aqui já tá feita a nossa troca de cor. Esse fio aqui de excesso, ou você pode cortar, ou você pode colocar para dentro da perninha. Fica a sua escolha, tá? Eu vou cortar aqui um pouquinho e vou colocar o restante aqui para dentro. Agora, eu já posso seguir trabalhando a minha próxima carreira. Então, depois da troca de cor, estamos fazendo a carreira 7.
Nessa carreira, eu vou trabalhar apenas ponto baixíssimo, pegando a alcinha de trás da nossa carreira anterior. Então, passo minha agulha na alça de trás e puxo fazendo um ponto baixíssimo. E olha só, vai ficar dessa forma. Então, você vai seguir trabalhando para cada pontinho um ponto baixíssimo. Então, a nossa carreira 7 também vai ter 16 pontos. A diferença é que nessa vai ser 16 ponto baixíssimo. Então, vou fazer aqui junto com vocês. Então, sigo trabalhando apenas ponto baixíssimo, olha só. Pegando as alcinhas de trás. Cheguei aqui no meu último ponto, eu faço mais um ponto baixíssimo. E agora, eu já posso seguir trabalhando ponto baixo. Agora, na carreira 8, eu vou trabalhar ponto baixo, só que pegando também a alcinha de trás do nosso ponto baixíssimo. Então, ó, eu faço um ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás do nosso ponto baixíssimo. E vai ficar assim, a base bem retinha. Agora aqui, ó, como eu comecei a trabalhar o ponto baixo, então eu coloco o marcador no meu primeiro ponto baixo, tá? Então, na carreira 8, eu vou trabalhar ponto baixo na alça de trás, por toda a volta, e também eu vou ficar com 16 ponto baixo. Então, eu vou fazer a minha e volto mostrando a vocês. Finalizei a minha carreira deixando apenas um pontinho para mostrar para vocês como a gente faz aqui. Então, aqui, ó, sigo trabalhando um ponto baixo na alça de trás e já posso começar a minha próxima carreira. Então, tiro o marcador e agora eu vou começar a trabalhar normalmente mais uma carreira de ponto baixo. Então, faço um ponto baixo, coloco o marcador e agora nossa carreira 9 será uma carreira reta de ponto sobre ponto, apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Ao final dessa carreira, eu vou ter 16 pontos, então vou seguir trabalhando e volto mostrando para vocês como vai ficar. Finalizei a minha carreira e olha só como ficou. Agora eu já posso soltar um pouquinho o fio e vou colocar enchimento aqui na perninha, tá? Antes disso, você vai precisar fazer mais uma perninha da mesma forma. Só que nessa perninha você vai fazer o seguinte, você vai dar o acabamento e vai prender esse fio, deixando nenhum fiozinho solto, certo? Então, um eu faço e dou o acabamento, e o outro eu vou deixar o fio na agulha. Por quê? Porque vamos começar a subir o corpinho, unindo as perninhas e já seguindo trabalhando o corpinho para não precisar estar costurando. Então, esse fio que eu deixei na agulha, é por ele que eu vou começar a fazer aqui a união das perninhas. Então, eu vou pegar aqui, ó, minha perninha, pego a outra perninha e vou prender em qualquer pontinho baixo com um ponto baixo. Olha só, um ponto baixo, certo? Agora, eu vou seguir trabalhando nessa minha segunda perninha, um ponto baixo para cada pontinho de base. Então, se a minha perninha finalizou com 16 pontos, eu vou fazer 16 pontos baixos por toda a perninha, certo? Então, você vai seguir trabalhando os 16 pontos. Chegando aqui no final, meu último ponto, eu vou passar para outra perninha, tá? Então, prestem atenção para não colocar no mesmo pontinho que você já estava trabalhando. Passa para a próxima perninha e agora é só seguir trabalhando mais 16 pontos na perninha. Quando finalizar os 16 pontos, você vai perceber que já fez a união das pernas e já pode seguir trabalhando o corpo. Então, você vai contando. Essa parte é muito importante, que você conte todos os pontos para ficar certinho e a quantidade de pontos bater certinho. Então, você vai trabalhando os 16 pontos, tanto em uma perna como na outra. E ao final dessa junção, da união das pernas, eu vou ter 32 pontos baixos. Então, você vai contar e vai verificar se tem os 32 pontos baixos, certo? Então, olha só, eu vou mostrar para vocês como ficou aqui na parte de cima, com a união da perninha. E vai ficar assim, certo? Então, eu trabalhei 16 pontos numa perninha e 16 pontos na outra perninha. E agora, a gente já pode começar a subir o corpinho. Antes de começar a subir o corpinho, eu coloquei enchimento apenas em uma perna, então é necessário que eu coloque enchimento na outra perna também. Então, você coloca o pouquinho de enchimento, vê que está suficiente e já começa a trabalhar o corpinho, certo? Então,
Você vai colocando enchimento aí e vê a quantidade certinha que fica bom para você. E para você saber que está suficiente de enchimento, é só você colocar o enchimento e os pontos não abrir. Então, quando o ponto não abre e nem fica murchinho, está na posição certa e na quantidade certa de enchimento. Agora eu vou iniciar o corpinho, então eu passo a agulha nesse fio, dessa forma, faço um ponto baixo para iniciar a minha carreira, então faço um ponto baixo e coloco o marcador antes dele. Após fazer esse ponto, é o nosso primeiro ponto da nossa carreira, na carreira 11 eu vou trabalhar 3 pontos baixos e 1 aumento por toda a volta, tá? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 40 pontos baixos. Então, é só você seguir trabalhando essa sequência de 3 pontos baixos e 1 aumento até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira de aumento, agora vamos começar a carreira 12. Faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente, e agora da carreira 12 até a carreira 14, eu vou subir no total 3 carreiras de ponto baixo, apenas ponto sobre ponto. Em cada carreira eu vou ter 40 pontos, então é só seguir trabalhando carreiras retas de 40 pontos por 3 vezes, tá bom? E ela vai ficar assim. Após finalizar as 3 carreiras retas, eu já posso tirar o meu marcador e iniciar a carreira 15. Nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo, coloco o marcador e vou fazer em seguida 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir essa sequência de diminuição até chegar no marcador, tá? Fazendo esse processo por toda a volta. Então, é só seguir trabalhando 3 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Ao final dessa carreira, eu vou ter 32 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso soltar o meu fio e vai ficar assim a parte da frente da nossa peça. Agora, eu já posso tirar o meu marcador, corto o meu fio para fazer a próxima troca de cor e com o fio na cor bege, eu vou começar a subir o corpinho. Então, a troca de cor é a mesma coisa que você fez lá na perninha. Então, eu pego o fio bege, passo o fio aqui no ponto baixo, deixando 2 laçadinhas na agulha e vou dar um nozinho, levando lá pro pé do nosso ponto baixo para poder ficar bem firme e não ficar aparente, né? Não ficar vendo. Então, eu dou os nozinhos, seguro bem. E depois dou mais um nozinho para reforçar. E agora, com esse fio, você pode ou colocar para dentro ou cortar o excesso, fica a sua escolha. E quando eu puxo o meu fio na cor bege, ele já está feito a troca de cor, certo? Então, eu coloco esse fio aqui para dentro. E a nossa troca de cor está prontinha. Agora, a carreira 16, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, pegando apenas as alcinhas de trás. Então, sempre pegando as alcinhas de trás, eu vou fazer esse processo por toda a volta. E olha só como vai ficando. Então, também vou ter 32 pontos nessa carreira, e quando finalizar, ela vai ficar assim, certo? Bem retinha a barra aqui do nosso shortinho. Agora, deixei o último ponto aqui para fazer com vocês. Faço um ponto baixíssimo e já vou em seguida fazer o nosso primeiro ponto baixo da nossa próxima carreira. Faço um ponto baixo pegando a alcinha de trás. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor para vocês. Olha só. O primeiro ponto. E agora, na nossa carreira 17, eu vou trabalhar ponto baixo, pegando apenas as alcinhas de trás por toda a volta. Aqui é o nosso primeiro ponto baixo, então coloco o marcador para não perder o início da nossa carreira. Sempre que eu for iniciar uma carreira, eu coloco o marcador, certo? Então, agora na carreira 17, eu vou trabalhar ponto baixo na alça de trás por toda a volta, e ao final dessa carreira, eu vou ter 32 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, ela ficou assim, a nossa troca de cor. Olha só que linda que fica. Agora, vamos iniciar a carreira 18. Então, eu tiro o meu marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente
E agora, na carreira 18, eu vou trabalhar uma carreira reta de ponto sobre ponto. Então, para cada pontinho de base, eu vou colocar um ponto baixo. Então, nessa carreira, eu também vou ter 32 pontos baixos. Então, é só trabalhar até chegar no marcador, uma carreirinha reta. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador. Faço um ponto baixo para iniciar a próxima, fazer mais um ponto. E no primeiro ponto baixo, eu sempre coloco o marcador. Na carreira 19, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vou seguir esse processo até chegar no marcador, trabalhando 2 pontos baixos e uma diminuição. E ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador. Vou fazer um ponto baixo para iniciar a próxima. Coloco o marcador novamente. E agora, na carreira 20, eu vou trabalhar uma carreira reta de ponto sobre ponto. Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um ponto baixo. E nessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Então, é só seguir até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador novamente. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E na nossa carreira 21, eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 16 pontos baixos. Então, é só seguir trabalhando um ponto baixo e uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição, até chegar lá no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador e olha só como ficou o nosso corpinho. Agora, você já pode colocar enchimento, tá? Então, você vai colocando aos pouquinhos até chegar na quantidade que você ache suficiente. Eu vou colocar o meu enchimento e volto mostrando para vocês como ficou o corpinho já com enchimento. Coloquei enchimento na minha peça e olha só como vai ficando o corpinho super fofinho do nosso coelhinho. Agora, a gente vai começar a tecer a cabeça. Então, nessa peça, você trabalha o corpo e a cabeça junto, tá? Não precisa costurar. Então, eu faço o primeiro ponto, coloco o marcador e no mesmo ponto onde eu fiz o meu primeiro ponto da minha carreira, eu vou colocar mais um ponto baixo, formando um aumento de ponto baixo. Então, agora nessa carreira, é a nossa primeira carreira da cabeça, eu vou trabalhar um aumento de ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Então, estamos trabalhando a carreira 22 e nessa carreira eu vou finalizar com 32 pontos baixos. Finalizei a minha carreira e olha só como vai ficando aqui nossa primeira carreira de aumento da nossa cabeça. Então, ele vai começar a abrir, certo? Então, finalizamos a carreira 22 com 32 pontos. Agora, faço um ponto baixo, coloco o meu marcador para iniciar a carreira 23. Nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Então, você vai trabalhando um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, até chegar no marcador. Ao final da nossa carreira 23, eu vou ter 48 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer a minha e volto mostrando para vocês. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E na nossa carreira 24, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, eu vou começar a fazer mais uma carreirinha de aumento. Então, é 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da nossa carreira 24, eu vou ter 64 pontos. Então, eu vou fazer por toda a volta e volto mostrando a vocês. E olha só, com nossa carreira 24 finalizada, você vai perceber que vai ficar essa ondulação aqui. Então, não se preocupe que é exatamente desse jeitinho que a gente vai fazer a nossa cabeça, tá? Quando ficar esse babadinho aí, é sinal que está certo a sua peça. Então, é só seguir trabalhando as próximas carreiras. Agora, vamos iniciar a carreira 25. Nessa carreira, eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador e vou trabalhar apenas uma carreira reta de ponto sobre ponto. Então, para cada pontinho de base, eu vou colocar um ponto baixo. Então, nessa carreira, eu também vou ficar com 64 pontos.
Sigo trabalhando essa carreira até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o meu marcador e vou fazer um ponto baixo para iniciar a nossa próxima. Na carreira 26, eu vou trabalhar uma carreira de diminuição. Então, eu vou trabalhar essa sequência. 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vou fazer isso até chegar no marcador e ao final da nossa carreira 26, eu vou ter 48 pontos baixos, tá? Então, é só seguir trabalhando 2 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador e finalizo a carreira com 48 pontos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador para iniciar a próxima. Faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora vamos começar a subir uma sequência de carreiras retas. Então, da carreira 27 até a carreira 32, eu vou subir 6 carreiras retas de ponto sobre ponto. Então, para cada pontinho, para cada carreira, eu vou ter 48 pontos. Então, é só seguir trabalhando carreirinhas retas até ficar com 6 voltas. Finalizei a minha carreira e olha só como vai ficar com as 6 carreiras prontas. Já posso tirar o marcador e virar nossa peça para frente, tá? Agora vamos começar a colocar os olhinhos. Estou utilizando o olhinho com trava de segurança número 12 na cor preta, tá? E vou centralizar aqui na parte da frente o olhinho. Então, eu conto de cima para baixo 3 carreirinhas retas, coloco o primeiro olhinho, tá? E de distância entre ele, eu vou colocar 6 pontos. Então, conto 6 pontos e coloco o olhinho, certo? Ficando dessa forma a posição. Então, esse olhinho foi colocado na carreira 29 com 6 pontos de distância entre eles. Agora é só travar ele aqui na parte de dentro. Coloquei a trava de segurança e olha só como ficou a posição dos olhinhos. E agora a gente já pode voltar a trabalhar normalmente, fechando a cabeça, tá? Então, eu vou colocar aqui na parte de trás, coloco a minha agulha e já posso fazer o nosso primeiro ponto. Faço um ponto baixo, coloco o marcador e agora vamos iniciar a carreira 33. Nessa carreira, eu vou começar a fechar e diminuir os pontos. Então, eu vou trabalhar 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ter 42 pontos baixos, tá? Então, você vai contando e vai diminuindo e vai repetindo essa sequência até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora na carreira 34 eu vou trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir esse processo por toda a volta, 5 pontos baixos e uma diminuição, até chegar no marcador. E ao final dessa carreira, eu vou ficar com 36 pontos baixos. Então, eu vou fazer a minha e volto mostrando para vocês. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador. Faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, na carreira 35, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer esse processo por toda a volta até chegar no marcador. E ao final da carreira 35, eu vou ter 30 pontos. Então, vou seguir trabalhando até chegar no marcador, essa sequência. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador e iniciar a nossa carreira 36. Nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo, coloco o marcador e vou trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Então, aqui está o meu terceiro ponto e agora eu vou fazer mais uma diminuição. Então, vou seguir trabalhando essa sequência por 6 vezes até chegar no marcador e ao final dessa carreira eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei minha carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima e agora na carreira 37 eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final dessa carreira eu vou ter 18 pontos, tá? Então, eu vou trabalhar essa sequência de 2 pontos baixos e diminuição por 6 vezes. Vou fazer isso até chegar no marcador e finalizo com 18 pontos baixos. Finalizei a carreira, já posso soltar um pouquinho meu fio,
tiro o marcador e antes de fazer a carreira de um ponto baixo e uma diminuição, eu vou prender aqui o meu fio com o marcador para não desmanchar e vou colocar enchimento aqui na cabeça. Então, você vai colocar enchimento aí na cabeça de vocês, tá? E depois eu volto a tecer a cabeça. Por quê? Porque se eu começar a fechar muito, não vai dar para colocar o enchimento. Então, eu faço essa carreira, coloco o enchimento, certo? E depois eu sigo trabalhando as duas últimas carreiras. Então, olha só, coloquei enchimento na cabeça dessa forma, já posso soltar aqui o meu fio, passo o fio na agulha e agora eu vou começar a tecer a carreira 38. Nessa carreira eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, tá? E ao final dessa carreira, eu vou ficar no total de 12 pontos, tá? Então, você vai fazendo um ponto baixo e uma diminuição até chegar no marcador. Vai começar a dificultar um pouquinho para você fechar, porque como tem um enchimento, precisa um pouquinho de cuidado. Então, você vai empurrando o enchimento e vai fazendo os pontos até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira e olha só como ficou, vai ficar bem fechadinha. E agora, a nossa última carreira do corpinho é uma carreira de diminuição. Então, você vai fazer 6 diminuições. Então, você vai fazendo as diminuições e vai contando. Então, fiz uma, pego apenas as alcinhas de fora, dessa forma, e puxo fazendo a diminuição. Eu fiz duas, e aqui eu vou seguir trabalhando no total 6 diminuições. Finalizei as 6 diminuições, e olha só como vai ficar bem fechadinho. Agora, eu corto o meu fio e puxo essa laçadinha para poder prender. Depois que eu puxei essa laçadinha, olha só, caso for necessário colocar enchimento mais um pouquinho na cabeça, você vai colocar agora, antes de fazer o anel mágico invertido, tá? Então, agora eu pego a agulha de tapeçaria e vou passar esse fio que eu deixei longo aqui da cabeça, tá? Então, faço esse movimento de passar, passo o meu fio e agora eu vou fazer o anel mágico invertido. Então, para fazer o anel mágico invertido, é só você ir fazendo uma costura de alinhavo de cima para baixo, pegando apenas as alcinhas de fora da nossa carreira de diminuição. Então, vou fazer isso por 6 vezes, que finalizamos com 6 diminuição. Depois que eu finalizo, eu vou puxar, ó, prendendo bem, tá? E ele vai fechar. Então, esse é o anel mágico invertido. Coloco o fio para dentro da peça, puxo bem e vai ficar bem fechadinho aqui. Depois, eu passo esse fio por dentro da cabeça. E se você quiser um acabamento ainda melhor, você pode passar por baixo de alguns pontinhos baixos, dessa forma. Passo e puxo. Puxei aqui, coloco o fio para dentro da cabeça novamente, para ficar bem firme e não soltar. E agora, é só cortar o excesso de fio. Com essa parte finalizada, a cabeça e o corpinho está prontinha. Agora, com o fio marrom, o fio Amigo Love, eu vou começar a fazer os bordados. Então, eu vou iniciar fazendo o focinho. Eu vou posicionar o focinho bem aqui rente ao olhinho, tá? Então, eu vou passar a agulha lá para essa carreira entre os olhos, certo? Olha só, então aqui tá a linha onde finaliza os olhos e aqui tá a parte onde eu vou fazer o focinho. Eu vou contar 3 pontinhos para o lado e vou voltar fazendo uma linha, tá? Ele vai ficar assim, tiro o excesso do enchimento, volto novamente e vou dar várias voltinhas fazendo a parte de cima do focinho. Esse focinho eu costumo chamar de bordado T, focinho com bordado T. Por quê? Porque quando a gente vai fazendo esse bordado, ele vai formando um T. Então, a gente faz primeiro a parte de cima do T, então dá várias voltinhas, leva a agulha para o meio do nosso focinho e desço o fio para baixo. Então, eu conto uma, duas, três. Na terceira, eu coloco a agulha e levo para o mesmo pontinho onde eu saí o meu fio, tá? Então, quando eu puxo, ele forma um T. Então, eu costumo chamar bordado T. Agora, para fazer o bordado da sobrancelha, você pode tanto arrematar o fio aqui, e caso seu fio esteja longo, você já pode
utilizar esse mesmo fio para subir e fazer a sobrancelha, tá? Então, aqui, ó, o bordado do focinho está prontinho, arrumei certinho. E com esse mesmo fio aqui, eu sei que ele está longo, eu vou pegar a minha agulha e vou levar para cima, tá? Então, quando eu levo para cima, eu vou pular uma carreira acima do olhinho, certo? Vou sair com o meu fio. Conto, olha só, uma carreira acima do olhinho. Conto uma carreira para cima e dois, três pontinhos para o lado e já posso colocar minha agulha saindo um pontinho, alguns pontinhos para frente, formando a sobrancelha. Conto uma, duas, três e um pontinho para baixo e volto a minha agulha para onde está saindo o fio. Então, eu vou passando e vou levando esse fio. Olha só, fiz a segunda sobrancelha, arrumo o meu fio e vou levar aqui para onde eu entrei com o fio, tá? No mesmo buraquinho. A sobrancelha ficou assim. Agora, eu vou prender esse fio dando 2 nozinhos para firmar bem, corto o excesso e com auxílio da agulha mesmo de crochê ou agulha de tapeçaria, arrumo aqui a sobrancelha e puxo esse nozinho para dentro da peça. Quando eu puxo esse nozinho, o acabamento fica perfeito e vai ficar assim o bordado, não fica aquele nozinho aparente. Então, aqui vai ficar dessa forma os bordados. Agora, vamos começar a fazer a alça da nossa jardineira. Então, para isso, eu vou pegar o fio na cor azul e vou colocar minha peça do lado de costa. E agora, nessas alças da frente da nossa carreira da jardineira, eu vou passar o meu fio, certo? Passo a agulha, passo o fio e dou um nozinho para poder prender, tá bom? Lembrando de centralizar aí nas costas, tá? Depois que você fez esse processo, você vai passar a agulha, puxa, faz uma correntinha para iniciar, certo? Que equivale a um ponto baixo. E agora, no próximo pontinho, você vai fazer um ponto baixo na próxima alcinha. Mais um ponto baixo, certo? Ficando assim. E vou fazer mais um ponto baixo. Então, fiz 4 pontos baixos aqui atrás da nossa peça, pegando as alcinhas de fora para começar a subir as alças da nossa jardineira. Agora, eu vou subir correntinhas. Então, ao total, eu vou subir 16 correntinhas. Então, você vai fazendo e vai contando. Finalizei as 16 correntinhas, agora ao contar da agulha na segunda correntinha, eu volto fazendo um ponto baixo. Então, agora, para cada alcinha da nossa correntinha, vamos descer fazendo um ponto baixo. Então, se eu tinha 16 correntinhas e voltei na segunda, eu volto com 15 pontos baixos, tá? 15 pontos baixos sobre as alcinhas da nossa correntinha. Finalizei aqui as alcinhas, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse fio dessa forma, giro o meu trabalho, e vou trabalhar 4 pontos baixos em cima desses pontos baixos aqui que eu fiz. Então, para cada pontinho baixo, eu faço um ponto baixo, tá? Então, você vai vendo a posição que fica mais confortável para você e vai fazendo esses 4 pontinhos aqui. Então, a gente fez 4 pontos, deixa eu dar um zoom para ficar melhor. Olha só, fiz o primeiro, tô fazendo o segundo, vou fazer o terceiro, e naquela correntinha que eu fiz, eu vou fazer mais um ponto, porque essa correntinha conta como um ponto baixo, tá? Então, você passa e puxa fazendo um ponto baixo. Olha só, 4 pontos baixos em cima daqueles 4 pontinhos que eu iniciei. Agora, eu vou subir novamente 16 correntinhas e vou fazer o mesmo processo que eu fiz na primeira alcinha, tá? Então, aqui ficou as 16 correntinhas,
Volto na segunda com um ponto baixo e vou descer trabalhando um ponto baixo, pegando as alcinhas de fora da nossa corrente. E vou seguir trabalhando 15 pontos baixos ao total, tá? E vou fazer isso até chegar no final. Ele vai ficar assim, a nossa alcinha, olha só. Finalizei aqui toda a correntinha, agora eu faço o seguinte, aqui eu já posso cortar o excesso do fio, deixando longo, tá? Corto aqui o fio de início, tá? Aquele fio que a gente fez o nozinho. Puxo. E agora, pego a agulha de tapeçaria e vou prender essa laçadinha aqui no nosso primeiro ponto, olha só. Aqui tá as alcinhas, passo a agulha para baixo e prendo. Volto novamente por cima e vou novamente para baixo. Dessa forma, vai ficar bem retinho a parte de trás da nossa jardineira, tá? Olha só como vai ficar bem retinho. Agora, com esse fio, eu vou levar lá para frente, passando aqui bem rente a nossa carreira de ponto baixíssimo, tá? Da cor azul. E vou costurar a nossa alcinha. Então, ó, passo um pontinho aqui da nossa alcinha e um pontinho do corpinho. Você olha a posição que fica mais confortável para você. E você vai costurando. Apenas prendendo essa alcinha da nossa jardineira, tá? Então, você dá um pontinho na alça e um pontinho no corpinho. Passei em alguns pontinhos, prendi bem, não corto meu fio, vou levar alguns pontos para frente para poder costurar a outra alça, tá? Então, olha só, vou tirar o zoom. Passo o fio aqui para frente, ó, a alça para frente. Olho se está certinho, retinho, e já posso costurar a minha outra alcinha com o mesmo fio, tá? Não precisa estar cortando o fio para fazer esse detalhe. Então, cortei aqui, prendi a minha alcinha. Deixa eu colocar aqui o fio na agulha. Um pontinho do corpinho e um pontinho na alcinha. Olha só como vai ficar bem legal. Agora, para acabamento, você pode dar um nozinho ou passar em alguns fios, alguns pontinhos baixos o fio, para poder firmar. Passei aqui, arrumo os pontos e agora é só cortar o excesso. Cortei o excesso, ele vai ficar assim com as alcinhas. Olha só que gracinha que fica, tá? Agora, você vai precisar de 2 botões e vai prender esse botão bem aqui em cima da alça, olha só. Você vai costurar mesmo o botãozinho aí na frente, tá? Coloca um do lado, um do outro. E para fazer essa costura, eu fiz com fio Amigo Love na cor azul. Olha só, fiz com fio Amigo Love, costurei os botãozinhos e está bem firme e bem certinho. Agora, olha só como ficou a parte de trás, a alcinha da nossa jardineira, bem retinha, e o corpinho está prontinho. Agora, vamos começar a fazer as orelhas. Então, eu faço o anel mágico, puxo o meu fio dessa forma e puxo uma correntinha para prender esse anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico, coloco esse fio para trás e depois arremato o meu fio. E essa é a nossa primeira carreira da orelha. A segunda carreira, eu vou trabalhar toda em aumento. Então, eu faço o primeiro aumento, coloco o meu marcador para iniciar a nossa carreira. E agora, vou trabalhar para cada pontinho de base um aumento. Então, eu vou ficar no total 12 pontos baixos na carreira 2. Finalizei a minha carreira, já posso tirar um marcador e agora vamos iniciar a carreira 3. Faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e na carreira 3 eu vou trabalhar uma sequência de aumento. Então, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 18 pontos. Então, você vai seguir trabalhando nessa sequência até chegar no marcador. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador
vou fazer um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente, e agora na carreira 4 eu vou trabalhar uma carreira reta de ponto sobre ponto. Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um ponto baixo, e ao total da carreira 4, eu vou ficar também com 18 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente. E agora na nossa carreira 5, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da nossa carreira 5, eu vou ficar com 24 pontos. Então, você vai seguir trabalhando 2 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador e vai conferindo a quantidade de pontos, tá bom? Então, nessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar um marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. Agora, vamos trabalhar duas carreirinhas retas de ponto sobre ponto. Então, a carreira 6 e a carreira 7 serão duas carreiras de ponto baixo, e em cada carreira eu vou ter 24 pontos, tá? Então, você vai subir aí duas carreirinhas de ponto sobre ponto. Finalizei as duas carreiras retas, já posso tirar o meu marcador. Faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente, e agora a carreira 8 eu vou começar a fazer diminuição. Então, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Então, você vai repetir essa sequência aí por 6 vezes, e ao final dessa carreira eu vou ficar com 18 pontos baixos. Então, você vai seguir trabalhando 2 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, e agora vamos trabalhar mais uma sequência de carreiras retas. Então, da carreira 9 até a carreira 11, eu vou trabalhar 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, você vai dar 3 voltas em carreiras de ponto baixo, e ao final de cada carreira vai ter 18 pontos, tá bom? Então, você vai subir 3 carreirinhas de ponto baixo. Finalizei as 3 carreiras, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente, e agora na carreira 12 eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Então, você vai seguir trabalhando essa sequência até o final, e ao final da nossa carreira 12, eu vou ficar com 12 pontos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente, e agora vamos subir mais duas carreirinhas retas de ponto sobre ponto. Então, a carreira 13 e a carreira 14 serão duas carreiras de ponto baixo, e ao final dessa carreira eu vou ter 12 pontos, tá? Então, para cada carreira eu vou ficar com 12 pontos baixos. Então, vou fazer as minhas duas carreiras e volto mostrando a vocês como ficou. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador e vou fazer mais um ponto baixíssimo para prender essa carreira, né, esse fio e não soltar. Deixo o fio longo para poder fazer a costura e corto aqui o excesso. Puxo, aperto bem e aqui vai ficar um nozinho bem firme e não vai desmanchar mais. Então, nossa orelha, ela vai ficar assim, tá? Então, você vai arrumar deixando esse fio para a lateral, tá? Para fazer a costura, certo? E ela vai ficar assim, a nossa orelhinha. Então, você vai repetir esse processo por mais uma vez, lembrando de deixar o fio longo para a costura. Agora, vamos iniciar os braços. Então, eu faço o anel mágico e dentro desse anel mágico eu vou começar a fazer uma sequência de pontos baixos, tá? Então, o primeiro passo é prender aqui o anel mágico para não soltar, e dentro dele eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, eu faço 6 pontos baixos dentro do anel mágico, e essa é a nossa primeira carreira do braço. Então, vou ficar no total de 6 pontos. Finalizei, já posso fechar o anel mágico, coloco esse fio para trás e depois dou o acabamento nele, tá? Nessa é a nossa primeira carreira de ponto baixo do bracinho. Agora, para iniciar a nossa segunda carreira, nela eu vou trabalhar no primeiro ponto um aumento. Feito um aumento, eu coloco o marcador para não perder o início da carreira, tá? E na nossa carreira 2, eu vou trabalhar
toda em aumento. Então, para cada pontinho de base, eu vou colocar um aumento de ponto baixo. Então, ao final da carreira 2, eu vou ficar com 12 pontos. Finalizei, tiro o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima. Coloco o marcador novamente e agora na nossa carreira 3, eu vou trabalhar apenas uma carreirinha reta de ponto sobre ponto. Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um ponto baixo. Então, nessa carreira, eu vou ficar também com 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador e na nossa carreira 4, eu já vou começar fazendo uma diminuição. Então, eu faço uma diminuição, coloco o marcador e agora eu vou seguir trabalhando 4 pontos baixos. Então, nessa carreira, eu vou trabalhar uma diminuição e 4 pontos duas vezes, tá? Vou repetir esse processo por duas vezes e ao final da nossa carreira 4, eu vou ficar com 10 pontos baixos. Então, você faz uma diminuição, 4 pontos, uma diminuição e 4 pontos, certo? Quando você terminar essa sequência, você vai estar no final da carreira, tá? Olha só, ela vai ficar assim, vai começar a fechar. Tiro o marcador e agora eu já posso fazer um ponto baixo, coloco o marcador novamente para iniciar a minha carreira. E da carreira 5 até a carreira 9, eu vou trabalhar 4 carreirinhas de ponto sobre ponto. Então, para cada carreirinha de base, eu vou fazer um ponto baixo. E ao final de cada carreira, eu vou ter 10 pontos. Então, eu vou subir 4 carreirinhas com 10 pontos cada. Finalizei as 4 carreiras e olha só como ficou. Já posso tirar o marcador. E agora, na carreira 10, eu vou trabalhar uma diminuição, tá? O nosso primeiro ponto é uma diminuição. Coloco o marcador. E agora eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, faço 1, 2, 3 pontos baixos. Na próxima, uma diminuição. E mais 3 pontos baixos. Então, na carreira 10, eu trabalhei uma diminuição e 3 pontos por duas vezes, e ao final dessa carreira eu fiquei com 8 pontos baixos, tá? Agora, eu já posso tirar o marcador, vou soltar um pouquinho esse fio para não desmanchar, e agora eu já posso colocar o enchimento aqui no bracinho, tá? Você vai colocar enchimento apenas na parte da mãozinha, então você não precisa colocar muito enchimento para o bracinho não abrir. Você vai colocando enchimento aos pouquinhos e vai colocar principalmente nessa parte de baixo aqui do bracinho, para essa parte de cima ficar mais achatadinha, certo? Depois que colocou o enchimento, agora eu vou fechar o meu bracinho. Então, eu vou fazer um ponto baixo, pegando o ponto da frente e um ponto de trás, mais um ponto baixo, pegando o ponto da frente e o de trás, e mais um ponto baixo. Então, eu vou fechar com 3 pontos baixos, pegando o ponto da frente e de trás. Faço um ponto baixíssimo, corto meu fio, deixando ele longo para poder fazer a costura, tá? E agora eu puxo, aperto bem, e o nosso bracinho, ele vai ficar assim, já finalizado, olha só. A parte de cima, fechadinha, e deixei o longo para costura. Você vai precisar fazer 2 bracinhos da mesma forma, tá bom? Com todas as partes finalizadas, agora vamos começar a montagem. Vou começar prendendo os bracinhos, tá? Então, eu peguei a agulha de tapeçaria e com esse fio longo que eu deixei aqui do bracinho, eu vou costurar o bracinho na peça. O primeiro passo é descer essa parte aqui da jardineira, tá? As alças da jardineira, para poder fazer a costura, tá? Então, eu vou estar fazendo a costura bem reta entre a cabeça e o corpinho. Então, eu vou precisar do auxílio de alfinete para poder prender e não sair do lugar, tá? Então, eu coloco o alfinete aqui, dessa forma, e aqui com a agulha eu vou costurar bem rente entre o corpinho e a cabeça. Então, vamos simular que seja o pescocinho do nosso coelhinho. Então, eu vou fazer o seguinte, para fazer a costura é bem simples, você vai pegar um pontinho do bracinho e um pontinho do corpinho. Um pontinho do bracinho
no pontinho do corpinho e vai costurando. Lembrando de sempre alinhar o bracinho com a perninha, tá? Olha só. Olhando nessa posição, você vai ver que tá bem alinhadinho aqui o bracinho da perninha e a costura vai ficar bem rente entre a cabeça e o corpinho, certo? Prendi aqui com alguns pontinhos, passo o meu fio, faço uma laçadinha, passo o fio por dentro e puxo, prendendo bem, tá? Depois eu coloco esse fio para dentro da peça. Então, vou levar aqui para trás, puxo, olha só como ficou bem costuradinho. E agora você pode cortar o excesso do fio, ou se preferir, você pode passar por baixo de alguns pontinhos baixos e depois cortar. Tiro aqui, ó, o alfinete. E agora eu vou passar o bracinho por baixo da alcinha. E olha só como ficou bem costuradinho. Passei aqui por baixo e ela vai ficar assim, a alcinha no lugar. Olha só que fofura. E agora você vai fazer esse processo no outro bracinho também, tá? A mesma coisa. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. E olha só como ficou a costura do bracinho. Então, eu costurei na lateral, coloquei as alcinhas no lugar e ficou assim. Agora, vamos começar a costurar as orelhas. Então, com o fio na agulha, eu vou colocar as orelhas bem aqui no topo da cabeça, tá? Então, aqui tá o anel mágico invertido, então, um pontinho para o lado, eu já centralizo aqui a orelhinha, coloco ela nessa posição e já coloco o alfinete um em cada ponta, para não correr o risco dessa orelhinha sair do lugar e ficar torto na hora da costura, tá? Lembrando que essa orelhinha também é costurada alinhada com os bracinhos. Então, você faz uma linha imaginária entre bracinho, perna e orelha para poder centralizar, aí ficar tudo bem retinho, tá? A outra orelhinha eu vou costurar bem próximo, encostadinho a essa orelhinha, tá bom? Nessa posição. Agora, para fazer a costura da orelha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um pontinho aqui da cabeça, olha só, e um pontinho aqui da orelha. Quando eu faço, pego a costura no pontinho da orelha, eu passo por dentro das duas alcinhas, tá? Olha só. Passo aqui por dentro das duas alcinhas e pego uma alcinha da cabeça e vou fazendo a costura. Um pontinho da cabeça e um pontinho aqui do nosso corpinho. Como essa orelha ela é aberta, ela não foi fechada, você vai ter que fazer esse processo de costura por toda a volta. E uma dica que eu dou para vocês, que é sempre quando você estiver fazendo bichinhos ou coelhinho, por exemplo, e quer deixar a orelha bem firme, você faz dessa forma que a orelha ela não vai cair, não vai ficar pendendo. Então, você faz esse processo que dá super certo, tá? Não fecha a orelhinha antes de costurar e você costura a parte de trás primeiro e depois a parte da frente, tá? Isso faz com que dê sustentação aí às orelhas do seu bichinho. Então, aqui, ó, costurei a parte de trás, agora eu tô costurando aqui a parte da frente, pegando um pontinho da orelha e um pontinho da cabeça e puxo junto. Um pontinho da orelha, um pontinho da cabeça e vou puxar, tá? Dessa forma, olha só. E puxo. Aqui tem mais um pontinho. Vou fechar novamente. Vou tirar o alfinete para você ver como fica a costura, olha só. Fica bem legal, bem feitinha. E a orelha fica bem firme. Aqui ainda tem alguns pontinhos para poder costurar, então eu vou passar aqui o meu fio na agulha que saiu. E vou voltar com a costura, olha só. Tem mais um pontinho aqui. Passo o fio na orelha e um pontinho na cabeça. E puxo. Aqui no meu último ponto, eu vou passar o mesmo processo, um pontinho na cabeça, tá? Vou passar fazendo uma laçadinha, prendo bem para dar um nozinho, coloco no pontinho bem rente à orelha e levo esse fio para dentro da cabeça. E vai ficar assim, com a costura bem feitinha. Agora, você vai caminhar
por baixo de alguns pontinhos baixos, já pode cortar o excesso. E olha só como vai ficar a costura da orelha, e deixa a orelha bem firme e bem legal, olha só que lindo. Agora, para moldar a orelhinha, é só você dobrar, amassar um pouquinho, que ela já vai ficar aí na posição que você acha melhor e goste mais, tá? Tanto dobradinha, tanto para frente como para trás, que dá super certo. Agora, eu vou colocar outra orelhinha e volto com vocês. Finalizei a costura aqui da orelhinha e para moldar a orelhinha é bem simples, é só você dobrar para frente e dobrar um pouquinho para o meio, que ela vai dar esse efeito de orelhinha dobrada aqui no seu coelhinho, tá? Você pode fazer nas duas, pode deixar as duas em pé, que fica lindo também. Então, você pode moldar a orelhinha da forma que achar melhor. E nosso coelhinho ficou prontinho. Gostou da aula de hoje? Deixa um comentário bem legal. Se inscreve aqui no canal Linhas Correntes para não perder nenhuma aula que vem por aí. Deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou amar acompanhar o comentário de vocês. E quando fizer o coelhinho super fofo, marca o perfil Ana Raquel Crochê e Linhas Correntes lá no Instagram. Um cheiro bem grande e até a próxima aula!